Um minutinho, a gente já vai iniciar. Deixa eu só... Beleza. Foi. Foi, vamos lá. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aí, pessoal que está chegando aí, está entrando agora para a live. A gente vai falar um pouquinho sobre as lutas no desafio para impor limites para os filhos. Meu nome é Márcio Siqueira, eu sou psicólogo, e a gente tem tentado de alguma maneira trazer algum tipo de informação que possa ser relevante para as famílias. Especificamente nesse canal, eu vou trabalhando aqui nesse perfil com vocês sobre a perspectiva da educação dos filhos. Tem um outro perfil que aí eu trabalho com aspectos gerais da psicologia, mas aqui é um perfil mais voltado para essa área da educação dos filhos. Eu sei que educar os filhos é sempre um processo difícil, porque envolve muita emoção. Tudo que envolve muita emoção, tudo que você se entrega demais, isso exige demais de você. Então, quando você se entrega, quando você está envolvido emocionalmente num processo, você acaba estando afetado. Já ouviu aquela expressão sobre os afetos? O que é que te afeta? Os seus afetos. O que significa? A relação com os filhos ela é marcada por complexidade porque tem muita emoção envolvida. Uma vez que você ama demais os seus filhos, uma vez que você está totalmente entregue dentro desse processo, então isso exige de você um grau de comprometimento muito grande. Vou dar um exemplo simples para vocês. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, um exemplo, meu filho está fumando maconha. E aí eu vou orientar um pai e uma mãe que o filho está fumando maconha. E aí o que eu faço? Eu vou, falo, explico, sento, converso, tranquilo. Agora, amanhã, se alguém me disser que o meu filho está fazendo isso, a minha reação é diferente. E por que a minha reação ela é diferente? Porque eu estou entregue emocionalmente nessa relação com ele. Estão entendendo? Então, esse grau de entrega, ele faz toda a diferença para o bem e ele faz toda a diferença para o mal. Provavelmente você que está aí, que é mãe, que é pai, que está participando nesse momento, você faria qualquer coisa para salvar seu filho. É provável que você pulasse no rio, é provável que você entrasse dentro de um prédio em chamas, é provável que você pulasse na frente de um carro, você fizesse qualquer coisa para salvar essa criança. Por quê? Porque você está totalmente entregue a essa relação. E uma vez que você está totalmente entregue a essa relação, você tem essa tendência natural de estar envolvido nesse processo, e estando envolvido no processo, você tem as partes boas e as partes ruins. E as partes ruins é justamente essa. É como um labirinto. Essa relação é como um labirinto. E você está preso dentro desse labirinto porque envolve aquilo que você tem de mais precioso. Exemplo, às vezes a pessoa perde o emprego. E esse indivíduo que perde o emprego, o homem, via de regra, para muitas famílias, esse peso da perda do emprego acaba sendo maior. Por que esse peso da perda do emprego acaba sendo maior? Porque naquele momento, isso acaba sendo mais problemático para ele do que necessariamente para uma outra pessoa. Porque ele está envolvido emocionalmente dentro desse processo. Não sei se está conseguindo entender o que eu estou dizendo aí, tá? Mas vamos avançar aqui. Então, uma vez que a gente está entregue nesse processo, na relação com os filhos, a gente tem a tendência natural de olhar para esse filho e já criar uma barreira natural vinda da própria emoção. Então, a emoção que deveria ser um benefício, nesse caso, ela acaba sendo um problema. Então tá, como é que eu faço então para impor limites lá em casa? Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhas, eu tenho alguém que precisa desse limite e eu não sei como impor limite. Você precisa entender que a criança, principalmente quando a gente está falando ali de uma criança até os 2 anos de idade, até os 3 anos de idade, essa criança, imagina o cérebro humano da seguinte forma: aqui você tem o cérebro humano, essa parte que é responsável pela emoção, e você tem a parte superior que é responsável pela ação, pela razão. A parte que é responsável pela razão, que é essa parte, a última camada do cérebro que é formada, que seria aqui perto da testa, né, se a gente fosse pensar assim,
ela só termina de ser formada aproximadamente aos 25 anos de idade. Isso significa que uma criança, ela é só emoção, ela não tem a capacidade de pensar no futuro. E uma vez que ela não tem a capacidade de pensar no futuro, ela é esse sistema que é chamado por alguns de sistema límbico. Então a criança, ela quer uma coisa, ela não tem barreira para aquilo. Ela vai, quer. E você passou o dia inteiro no seu trabalho tendo de lidar com o seu patrão, com o cliente, com alguém que passou o dia inteiro. Você teve que suportar esse sistema límbico também do seu patrão, do seu cliente, o tempo inteiro te exigindo e te cobrando. E agora você chega em casa, você já chega cansado, porque o seu sistema emocional ele foi muito pressionado no decorrer desse dia. Uma vez seu sistema emocional foi totalmente pressionado no decorrer do dia, e você agora chega em casa e encontra uma criança que também está te pressionando, é muito mais prático para você ceder. Só que, embora seja mais prático para você ceder, no longo prazo isso vai te cobrar um preço. Porque quando você cede, a criança ela vai entender que o processo para ela conseguir uma coisa é a insistência. Então ela passa a entender que se ela insistir mais com você, ela vai ter o que ela quer. Então esse comportamento, se antes ela chorou, e ela chorou por 5 minutos para ter uma coisa, e ela conseguiu o que ela queria depois de 5 minutos de choro, da próxima vez ela vai entender que ela precisa chorar mais, ou chorar mais alto, ou fazer mais. Por quê? Porque o problema é só que ela não insistiu ainda o suficiente para ter o que ela quer. Então a gente precisa lidar com essas questões. Então, para você impor o limite, o primeiro ponto é que você, pai, você, mãe, você precisa estar bem. Se você não estiver bem emocionalmente, é muito difícil você conseguir impor limite da forma correta. Porque, em via de regra, os pais têm a tendência de ir ou para um lado ou de ir para o outro lado. O que significa? Ou a gente impõe limites demais, e na medida que a gente impõe limites demais, essa criança ela se afasta. Ao invés dessa criança se aproximar, essa criança ela vai se afastar de você. E se você não impõe limites, essa criança, no longo prazo, ela vai te trazer um baita de um trabalho. E por que ela vai te trazer trabalho? Porque o rio ele só não transborda porque ele tem margem. E uma criança que não tem margem é uma criança que na escola ela vai dar trabalho, no trabalho ela vai ser difícil ela se relacionar naquele ambiente, em vários lugares. Por quê? Porque ela não tem limites. Ela não consegue entender que até aqui ela pode ir, daqui para lá ela não pode ir. Então você, para impor esse limite, você primeiro vai precisar trabalhar com você mesmo, porque como aquele histórico que eu falei, você já vem desse processo do seu dia a dia, já num dia complexo, num dia difícil, e agora você vai precisar suportar isso, é muito difícil. E aí você tem então esses dois lados. O de alguém que é muito rígido, e o outro é desse pai e dessa mãe que cede o tempo inteiro. A grande questão é que enquanto mais você cede, mais você vai ter que ceder. E se você for muito rígido, você acaba criando uma barreira na relação. Trabalhar também sobre esses limites. Até onde você quer que seu filho vá. Até onde você vai permitir que seu filho vá. Uma vez que você colocou esse limite, vai arrancar o braço de uma criança. É essa ameaça. O que eu quero dizer com isso para você? Você fala assim, se você não comer beterraba, o homem do saco vai vir aqui e vai te pegar. Chamar a polícia vai vir aqui e vai te pegar. Quando você faz esse movimento, ou o clássico, né? Olha, quando seu pai chegar, o seu pai vai te pegar. Quando você traz esse tipo de coisa, o seu pai vai vir, o homem do saco, a polícia, você consegue criar uma barreira de medo para essa criança. Ok. Só que amanhã, essa criança ela vai entender que você estava usando uma estratégia com ela. E uma vez que ela percebe que você estava usando uma estratégia com ela, é provável que então ela perceba que você, na verdade, estava mentindo para ela. Está entendendo? Você está usando um mecanismo, mas esse mecanismo que você está usando com essa criança não é um mecanismo que se... Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok, alguém enviou aqui um TikTok, obrigado, eu não sei muito bem para que serve esse negocinho de aparecer lá em cima, mas tudo bem, vamos avançar aí, tá bom?
Se vocês estão conseguindo me ouvir aí, me dá um sinal aí de vida aí para me saber, beleza? Vou seguir aqui. Então, como que a gente faz para impor limite? Primeiro, essa criança ela precisa ter certeza que ela é amada. É muito difícil você seguir alguém, as regras de alguém. É muito difícil você obedecer a alguém. Imagina que você no seu local de trabalho, se você não gosta do seu chefe, ou você quando você foi à escola, tá? A maior parte de vocês, se não, obviamente, provavelmente todos vocês já estudaram, tiveram na escola, etc, aquela questão toda. O professor que você gosta, é muito mais fácil de você aprender a matéria do que o professor que você não gosta. Correto? Provavelmente aí alguém teve problema com matemática. Eu tive problema com matemática. Mais alguém teve problema com matemática aí? Eu tive muito problema com matemática. E uma vez que eu tive muito problema com matemática, quando eu tinha algum professor que eu gostava desse professor, era mais fácil eu aprender a matéria. Quando eu não gostava do professor, até as matérias que eu gostava, como história, basicamente era história a matéria que eu mais gostava. As matérias que eu gostava, quando eu não gostava do professor, era mais difícil. Então, esse é o primeiro ponto, cara. Não adianta você agora falar, agora eu vou botar limite, vou botar ordem na minha casa. Primeira coisa, ganha o coração dessa criança. Você não vai ganhar o coração dando um celular. O celular vai deixar ela eufórico um tempo, mas isso não é ganhar o coração. Não, vou comprar um PlayStation 5. Não, não é com PlayStation que você vai resolver. Não é com a bicicleta nova. Você vai ganhar o coração do seu filho no processo de entrega e relação. Pega essa criança, por exemplo, chegando aí o dia das crianças, né? Tem muita gente, eu vou comprar esse brinquedo, eu vou comprar aquele brinquedo. Em vez de você se preocupar com o brinquedo que você vai comprar, tira o dia para brincar com ele, tira o dia para brincar com ela. Você vai ver o que realmente faz a diferença na vida dessa criança. E agora que você tirou o dia, que você está investindo tempo na educação dessa criança, como uma mãe presente, como um pai presente, não tem fórmula mágica, tá, gente? Se você acha que você vai piscar o dedo e de uma hora para outra as coisas vão mudar, não vão mudar, ok? Gaste tempo, faz com que essa criança ela se sinta amada. Agora que ela já é amada, que ela entende, aí claro que eu não estou falando para você fazer isso durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas você precisa criar uma conexão com seu filho. Conexão. Como é que você sabe que você está criando conexão? Quando a sua filha agora começa a falar para você o que ela está sentindo, quando ela começa a trazer segredos do que ela está vivendo na escola, quando ela começa a apresentar histórias que ela está vivenciando. Se seu filho chega para você e conta o que aconteceu, é porque ele tem conexão com você. Eu tenho um filho de 10 anos de idade que não me conta nada. Bom, é provável que essa conexão ela não esteja tão funcional. Então você talvez precise investir mais nessa conexão. Agora que você fortaleceu essa primeira parte, que é a parte da conexão emocional com seu filho, agora você vai para a segunda parte. E qual é a segunda parte? Agora você vai então colocar os limites. E como que você coloca limite? Primeiro, coloque os limites que você esteja disposto e disposta a seguir. Se você coloca uma regra dentro da sua casa que você não cumpre, você não deveria colocar. Não come no sofá, mas você come no sofá. Não grita, mas você grita. Olha, eu não quero que você minta, mas você mente. Então agora, como é que você vai pegar esse filho? Como é que você... Obrigado, Michele, por estar seguindo aí. Inclusive, gente, quem ainda não está seguindo o canal, todo dia a gente tem dicas novas sobre como educar os filhos, tá? Se ainda não está seguindo, você pode seguir agora. Então, se você mente para o seu filho, como é que você vai agora dizer para o seu filho para ele não mentir? Não dá. Você está entendendo? Essas duas coisas aí, elas acabam não combinando aí. Então, avançando. Você tem que trabalhar com seu filho com regras que são claras para você, tá? Regras que são claras. Regras razoáveis. O que é uma regra razoável? Não é razoável, por exemplo, eu chegar para o meu filho de 5 anos de idade e falar para ele: a partir de agora você vai cozinhar a sua própria comida. Não é razoável. Por que não é razoável? Porque ele tem 5 anos de idade. Cara, tem mãe, tem pai
que, por exemplo, o filho pega, limpa, arruma os brinquedos ali, o pai e a mãe vêm, ao invés de reforçar o que essa criança fez de positivo, chega e fala: ah, mas você não fez isso, você não fez aquilo, você não limpou direito, deixa eu ver como é que tá essa vasilha. Essa vasilha ainda está engordurada, você lavou a vasilha, mas não lavou direito. O que essa criança ela vai fazer? Ela vai criar um bloqueio e ela vai ter menos interesse em te ajudar. E essa é uma das questões do limite, né? Famílias normalmente que têm limites claros e que têm essas duas asas dentro desse avião, ou seja, da relação amorosa, os pais e os filhos têm uma relação positiva e a disciplina acontece dentro daquela casa. Esse ambiente, normalmente, os filhos participam. Essa é uma live falando sobre como impor limites aos filhos, tá? Inclusive, quem não está me seguindo, pode seguir o perfil aí. Todos os dias a gente tem 1, 2, 3 vídeos aí voltados para essa área de educação dos filhos. Então, agora que você já tem essas questões ali postas, já claras, então você precisa agora trabalhar com seu filho, impondo esses limites. Não é não. Eu sei que é difícil, agora você precisa sustentar o seu não. Não é não. Você falou, olha, você não vai beber suco? É não. E se ele chorar? É não. E se ele plantar bananeira? É não. E se ele ligar para a avó dele? É não. Não é não. Ok? Se ele entender que o seu não é um sim ou um talvez, ele vai ficar martelando no seu ouvido. Por que ele vai ficar martelando no seu ouvido? Porque ele sabe que se ele ficar barulhando no seu ouvido, você vai ceder. Se você falou para ele que não ia comprar um celular e ele ficou, ah, mas meu amigo tem, ah, mas meu vizinho tem, ah, mas minha sogra, ó, meu primo, e ele foi falando, e você comprou, então o seu não é não. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O seu não é um talvez, e se o seu não é um talvez, então essa criança, ela está confusa e ela está tentando fazer com que você faça o que ela quer que ela faça. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido aí para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu saber de vocês aí. Ok, vamos lá então, hein? Vamos avançar aqui. Eu tinha colocado aqui... Vamos lá. Tinha feito uma enquete aqui, eu não sei onde é que foi parar essa enquete, eu não sei se vocês têm acesso a essa enquete. Mas vamos lá então, avançando. O seu não precisa ser não, você precisa impor regras claras. E regra clara, esse é um outro movimento importante da regra clara, é você se certificar com essa criança. Menino, não pegue essa fita. Você entendeu? O que eu pedi para você fazer? Não pegar a fita. Tá bom. Ok. O que você fez aqui? Você falou, você deu uma regra e você pediu para o seu filho, para a sua filha repetir o que você está falando para ele fazer. Quando você faz isso não serve só para criança, serve para adulto também. Mas quando você faz isso com o outro, é porque com certeza ele entendeu. Se ele conseguir repetir o que você pediu, é porque realmente ele entendeu. Se ele não consegue repetir, é porque essa informação ela não está 100% clara. E isso acontece com a gente. Eu acho que você provavelmente já lembra daquele episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. Não sei se vocês lembram do seriado e lembram do episódio. Tem um episódio específico em que o casal, o Michael e a Jay, eles estão conversando e ela está falando, enquanto ela está falando ele está jogando videogame. E ela fala no ouvido dele, ele ouve tudo no outro idioma, né? E ele está jogando videogame. E tchá, 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 tchá. E ele e ela pede alguma coisa para ele e ele simplesmente não ouve porque ele estava jogando videogame e fingiu que estava ouvindo. Às vezes você fala pro seu filho assim, bota esse lixo lá fora. E o menino está aqui no celular. Ele ele está falando ele não está entendendo nada. Ele está falando para você parar de falar. Aí depois você fala, mas você não ouviu o que eu estava dizendo? É problema de audição? Não é problema de audição, é problema de atenção. Por isso, se você está falando com a criança, se você está falando com seu filho, com o adolescente, às vezes até com o marido, esposa, você ouviu o que eu estou dizendo? Ouvi. Então repete para mim, por favor.
E essa pessoa agora dá feedback, ela repete. No momento que ela repete, é porque realmente ela entendeu. Tudo bem? Outro ponto aí que a gente pode ainda trabalhar dentro dessa questão, eu sei que envolve muitas questões e às vezes são questões que acabam variando de um espaço para o outro. Mas recapitulando para você, o seu não tem que ser não, a sua regra tem que ser clara, você não pode impor uma regra que você não está disposta a cumprir e não pode lidar com uma regra que você não está disposta a arcar com as consequências. Se você não está disposto a arcar com as consequências, então não é. Sem as manhas de um profissional não se mete não, como diz aquele meme, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo da educação dos filhos, você pode colocar aí nos comentários e se eu puder responder, eu vou colocar essa resposta para você. Então, o período mais difícil, sem sombra de dúvida, para impor limites aos filhos é no Terrible Two. Eu não sei se você conhece essa expressão, Terrible Two. Terrible Two é os terríveis 2 anos de idade. Alguém aí tem um filho na idade aí, nessa faixa etária dos 2 anos? Então, essa faixa etária, que é chamada da adolescência da infância, é o período mais difícil. Recentemente um amigo me ligou. Cara, eu tô com uma dificuldade muito grande. A minha filha, ela não me obedece. A gente fala, eu perguntei qual a idade dela. Falei, 2 anos. Falei, olha, 2 anos, essa é uma fase realmente difícil. A parte boa é que ela passa. A parte ruim é que se você não trabalhar isso dentro dessa fase, isso pode ser levado para outros momentos. Então, a lei é a lei. Então, é aquela questão que eu havia falado. Realmente, esses 2 anos, Vanessa, realmente um período difícil. Você precisa ter muita paciência. Criança na fase do Terrible Two, você precisa ter muita paciência. Ainda mais quando você, às vezes, lida com quadros, às vezes, de mudança, a pandemia, ou seja, todos esses problemas acabam afetando. Mas você tem que ter paciência, e mesmo com uma criança nessa idade, a gente precisa entender que limite ainda assim precisa ser imposto. E aí, assim, meu filho tem muitos defeitos, tá, gente? Não se iludam achando que meu filho é perfeito, porque ele não é, tá? Meu filho tem muitos defeitos. Mas um defeito que ele não tem, eu posso ir em qualquer loja, em qualquer supermercado, em qualquer lugar que meu filho não vai fazer escândalo para comprar nada. Não vai fazer escândalo para comprar nada. E ele não vai fazer escândalo para comprar nada porque lá desde o começo, de quando ele saía comigo para ir para a feira, eu e ele andando para ir para a feira com 8 meses de idade, ele já sabia. Chegando numa loja, a gente ia no shopping e ele agarrava no brinquedo, ele podia rolar no shopping. Que role no shopping. Mas eu não vou comprar. Não é ele que cuida da minha carteira, sou eu que cuido da carteira, você está entendendo? Não é ele que é meu pai, sou eu que sou pai dele. Então a gente tem muito medo de birra. E sabe quem? Esse medo que a gente tem, mas o que vão pensar de mim? Olha, deixa eu falar para você. A única pessoa que vai pensar de você, vai pensar mal de você, pelo fato do seu filho fazer birra, é quem não teve filho. É quem não teve filho. Quem teve filho e foi um filho normal, sabe que é difícil mesmo. E às vezes a gente tá com esse negócio, mas se meu filho chorar, e se ele fizer escândalo, e se ele... não, tá todo mundo me olhando. Gente, é isso aí. É isso aí. Mas é o seguinte, se você for firme, vai ser difícil agora. Mas no longo prazo, depois ele conserta, ele entende que o seu não é não. Agora, se você cede, principalmente nos primeiros anos, então você vai agora ter que arcar com isso. Olha, eu não tenho filhos adolescentes, mas eu trabalho também com adolescentes. Tem muito pai que pena. E quando eu estou dizendo de penar, eu estou dizendo que passa um dobrado com os filhos, porque o filho ele vai aprendendo a desenvolver mecanismos. Eu conheço famílias, por exemplo, em que os filhos, quando os pais não dão para eles aquilo que eles querem, como chantagem emocional, eles até se autolesionam, falando de se cortar, né?
Eles se autolesionam. E aí os pais ficam naquele negócio. E se meu filho cometer o suicídio... Não sei nem se eu posso falar essa palavra na live aqui, né? Mas enfim, se meu filho tirar a própria vida, se eu não der o iPhone para ele. Olha o tipo de situação em que a gente chegou. Olha o tipo de situação que a gente chegou. Isso não é uma situação inventada. Isso não é uma situação inventada. Vocês estão entendendo o grau de complexidade que envolve? Eu comecei falando para vocês que tem muita carga emocional da educação dos filhos, o que é muito bom, ótimo, mas também cobra um preço muito grande da gente. Porque a gente ama. E quando a gente ama, é mais fácil a gente ser enganado. É muito mais fácil você ser enganado pelo vendedor que você gosta do que pelo vendedor que você não gosta. Então, você tem toda essa complexidade que acaba sendo envolvida aí. Mas limite é limite. Não é não. Chegou aqui é aqui. Até aqui nós vamos. Daqui nós não vamos mais. Você precisa, então, trabalhar isso. Claro que existem formas mais suaves e formas mais abruptas, tá? Só lembrando para você, quem não está seguindo ainda o canal, pode seguir aí o perfil. Todos os dias a gente tem 2, 3 vídeos, responde perguntas lá também. Se você não está à vontade para colocar as perguntas aqui, você pode fazer lá, às vezes no direct, às vezes na caixa de perguntas, né? Ou às vezes nos comentários ali. Na medida do possível eu respondo todo mundo. E aí onde é que entra? Vou dar uma situação simples para você. A criança, ela está brincando, ela está ali intertida brincando, ela está apaixonada por aquilo. Se você chega lá e fala, ó, deu a sua hora, vamos embora. Aquilo para a criança é um choque. Imagine você adulto, fazendo algo que você gosta muito, assistindo sua série. No que você está assistindo sua série, agora chega seu marido e te puxa do sofá e fala, não, vem cá que agora você vai lavar a vasilha. Como é que você ia se sentir? Você ia se sentir violentada, você ia se sentir agredida, você ia se sentir como se o seu espaço tivesse sido, não tivesse sido respeitado naquele momento. Agora, quando você chega então para uma criança e tira ela abruptamente da brincadeira que ela está fazendo, ela se ressente. Então, qual que é a estratégia? Existem outras, tá? Eu não sei de tudo, óbvio. Mas quais são as estratégias? Uma das estratégias é simples. Você chega para essa criança, ó, daqui 20 minutos vai acabar o seu tempo de usar o celular. Ok? Tá bom. Passa esse tempo, depois de 10 minutos você diz o quê? Ó, daqui 10 minutos vai acabar o seu tempo de assistir televisão, um exemplo. E depois de 10 minutos você pega e fala, ó, terminou o seu tempo, desliga a TV, pronto. Agora, se você for lá e ficar tentando explicar toda a história da humanidade para essa criança, aí não vai. Aí não vai. A gente precisa impor os limites, a gente precisa usar a inteligência, a gente não precisa dar solavanco nos filhos. Enquanto mais inteligente a gente é no processo da educação dos filhos, menos abrupta é essa educação. E essa capacidade da inteligência é justamente isso, essa capacidade de você prever. Vou dar um outro exemplo para vocês. Olha só, Vanessa, eu estava ontem mesmo, eu não lembro agora se foi ontem ou se foi hoje, mas recentemente eu peguei um copo de suco, estava tomando o café da manhã, eu estava sentado na mesa, meu filho sentado na mesa, enquanto eu estava comendo, bebi um pouco do suco e deixei o copo ali. Meu filho foi, pegou o copo e virou o copo e bebeu o copo todo. Eu olhei para ele e falei, esse suco era seu? Perguntei para ele, né? Aí ele, não. Aí eu falei, meu filho, então você não devia ter feito isso. E aí meu filho se ressentiu. Meu filho tem uma personalidade muito emotiva. Ele provavelmente tem herdade de mim, porque eu também sou muito emotivo, a gente chora com muita facilidade. E aí, dentro desse processo, ele começou a chorar. O que eu vou fazer? Abraçar ele e esperar passar aquele momento. Agora eu vou falar que ele fez o certo? Não, o que ele fez não é certo, porque o suco que ele bebeu o meu suco sem ter me pedido. A questão não é o suco, vocês estão entendendo? A grande questão ali envolvida não é o suco. A grande questão ali é o comportamento dele. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, então é isso, eu vou ir encerrando por aqui, até porque meu horário já deu, estou cansado, cheguei agora há pouco da academia. Às quintas-feiras eu vou tentar manter essa live aqui,
Obrigado por vocês que estão participando. Se você não curtiu, você pode curtir, pode enviar também. Eu acho que é possível enviar essa live para alguém que possa ser útil esse conteúdo. E se você ainda não está seguindo o perfil, você pode seguir também Dicas para Educar Filhos, tanto nessa rede quanto lá naquela outra rede social vizinha. A gente disponibiliza diariamente conteúdos sobre reflexão e as dificuldades e as alegrias na educação dos filhos, tá bom? Um abraço para vocês e até quinta-feira que vem ou até o próximo vídeo.